Caros alunos, olá! Aqui quem fala é o professor Gibson. Nós vamos falar na aula de hoje do modelo pendular para o treinamento tático técnico. A ideia é avançar no conteúdo da iniciação às diferentes modalidades esportivas, iniciação essa que se baseava naquele A, B, C para o treinamento, em que o A compunha-se pelas tarefas táticas, o B as tarefas motoras e o momento C, o momento do treinamento tático e do treinamento técnico. Então, este modelo visa preencher a lacuna deixada a partir do ensino dos momentos A e B com uma especialização e um melhor direcionamento dos conteúdos táticos e técnicos para os diferentes jogos esportivos coletivos. Bom, todo o material teórico referente a esta aula pode ser encontrado neste capítulo de livro, que foi um capítulo produzido a partir de um evento que aconteceu aqui no Brasil em 2015, em que discutiu-se o processo de ensino dos diferentes esportes. Então, nesse capítulo, nós apresentamos o modelo do treinamento tático e do treinamento técnico dentro dessa proposta pendular, pela primeira vez no formato atual do modelo. Então, a referência para vocês estudarem esse material é este capítulo de livro que está aqui recomendado. Bom, antes de entrarmos especificamente no conteúdo do modelo, nós precisamos definir alguns termos. Nessa aula, o conteúdo vai ser dividido em dois momentos distintos. No primeiro momento, nós vamos falar especificamente dos conteúdos do ensino da tática, ao passo que no segundo momento nós falaremos dos conteúdos referentes ao ensino da técnica. Nesse contexto, convido vocês a assistirem esse breve vídeo para que possamos discutir o conceito de tática. Observem a partir da paralisação da cena o número de opções que o jogador que está com a bola possui. Esse jogador, em um curto espaço de tempo, em um intervalo temporal muitas vezes inferior a 500 milissegundos, deve decidir entre passar a bola para esse jogador, passar a bola para a direita, passar a bola para esse colega, que embora impedido, certamente gostaria de receber a bola, passar a bola para este outro colega, tentar uma finalização a gol, tentar um drible, ou seja, há diversas opções levantadas para esse jogador com a bola. O espaço de tempo para resolver qual a melhor decisão é reduzido nos jogos esportivos. Portanto, a capacidade tática é, no nosso conceito, a capacidade deste jogador resolver esse tipo de problema. Acontece com bola, mas acontece também sem bola. Como eu me posiciono adequadamente para receber o passe, como eu espero o momento correto para receber o passe. Então, são problemas postos aos jogadores no ataque e na defesa, com a bola e sem a bola, que precisam ser resolvidos. Então, no nosso conceito de tática, tratamos essa capacidade como a capacidade de tomar decisões para resolver os problemas do jogo. Neste contexto, a tática permite que o conhecimento que eu possuo da modalidade, adquirido via experiência, via os anos de prática, se transforme em decisões para resolver os problemas do jogo. Essas decisões visam responder determinadas perguntas, como o que fazer para resolver aquele determinado problema, onde fazer, na medida em que algumas soluções são mais adequadas a um local da quadra ou do campo do que outras, por que fazer, qual a razão pela qual eu conduzirei esse tipo de comportamento, como fazer, que tem a ver com a dimensão procedimental desta decisão, e o quando fazer, o momento exato para realizar aquele comportamento. Ainda em relação à tática, é interessante ressaltar que não há nos esportes coletivos e individuais de contexto aberto condições ambientais para se conduzir um processo analítico de transposição do conhecimento em decisões táticas. Esse processo analítico só seria possível caso eu não tivesse pressão de tempo para tomar a decisão, de forma que eu pudesse considerar todas as opções inerentes àquela decisão.
Vamos imaginar, por exemplo, a situação em que estamos comprando um carro. Quando vamos comprar um carro, mesmo que seja novo, ainda que seja novo ou usado, nós analisamos uma série de fatores, né? Então a gente consegue verificar o modelo do carro, o ano, a quilometragem no caso dos carros usados, a cor, os detalhes, se existem batidas, se não existem, se existem arranhões, se não existem, se o motor é bom, se não é bom, qual o consumo de combustível. Todos esses itens são analisados passo a passo. Por isso, o processo para comprar um carro é um processo demorado, é um processo analítico. Eu considero todos os itens inerentes àquela decisão e transformo o meu conhecimento sobre carros em uma decisão. Vou comprar determinado carro. No jogo, contudo, esse processo precisa ser heurístico. Qual que é a lógica de um processo heurístico? A lógica de um processo heurístico é responder às principais perguntas. Se eu estou livre em um jogo esportivo coletivo e tenho a opção de chutar com alta probabilidade de fazer o gol, a única opção que passa pela minha cabeça é o chute. As demais opções não são sequer consideradas porque não há tempo. Esse processo heurístico de estabelecimento de regras de ação permite que eu tome decisões baseado no meu conhecimento em contextos de elevada pressão de tempo. Nesse contexto, a ação motora dentro de qualquer jogo esportivo coletivo passa por 4 fases bem definidas, bem delimitadas. Essas 4 fases não estão aqui colocadas de maneira linear. Elas não são um caminho, muitas vezes, na medida em que muitas vezes acontecem pulando etapas. Eu consigo realizar uma ação motora pulando muitas dessas etapas ou modificando a ordem delas. Mas estão colocadas aqui ao contrário, na lógica de um círculo, na medida em que uma ação interfere na ação seguinte. Vamos imaginar que determinada situação é colocada para um jogador. Essa situação precisa ser analisada por esse jogador para gerar determinadas decisões. Essa análise se baseia na antecipação do comportamento dos meus colegas de equipe e adversários, na medida em que essa antecipação permite que eu identifique os melhores caminhos para agir, se baseia na realização da ação propriamente dita, na concretização da tomada de decisão e se baseia em uma interpretação dessas ações que foram realizadas, que retornam sob a forma de informações para que eu antecipe a ação seguinte. Então, se eu tento determinado chute, o goleiro sempre defende, na próxima ação eu antecipo que o goleiro pula para determinados lados mais vezes, de forma que eu realize de maneira diferente. Então, a análise da situação vai passar por compreender processos antecipatórios, efetores e interpretativos da ação motora. Neste contexto, treinar é um processo sistêmico que se baseia no planejamento de determinados conteúdos, na execução desses conteúdos e na avaliação desses conteúdos. Aqui é importante ressaltar que não existe treinamento sem planejamento. Do ponto de vista do aluno, como já discutido em outros conteúdos, existem processos implícitos de aprendizagem conduzidos por métodos incidentais de ensino. Contudo, todo o processo de ensino e de treinamento é intencional na perspectiva do treinador. Logo, ele deve saber o que ele quer ensinar para que ele consiga planejar adequadamente os conteúdos. Ele deve executar conforme aquele planejamento, deve avaliar se aquela sessão de treino, se aquela unidade didática atingiu o objetivo que era planejado, para que ele consiga planejar as próximas ações. Assim, entende-se que o treinamento é um processo sistematizado que visa a melhora de algum componente do desempenho, ou seja, não existe treinamento não planejado. Todos os conteúdos que eu quero treinar precisam ser planejados. Assim, emerge a primeira parte do nosso modelo, que é o modelo para o treinamento tático nos jogos esportivos.
A figura do modelo traz diferentes blocos de conteúdos. Nós vamos gastar um tempinho maior nessa parte da aula para detalhar cada um dos processos previstos no modelo. Na parte superior da figura, nós temos a matriz cognitiva do modelo. Ao lado esquerdo, nós temos processos top-down, que são aqueles processos cognitivos que são conduzidos do sistema cerebral, do sistema nervoso central, para o meio, ou seja, são as decisões que se baseiam no meu conhecimento, na informação que eu possuo acerca das últimas ações dos jogadores, das preferências dos jogadores, das melhores soluções que eu encontrei para esse tipo de tarefa anteriormente. Essas informações que são de cima para baixo, de maneira deliberativa, se relacionam com as informações ou com a geração de opções via bottom-up, que são as informações geradas de baixo para cima. São geradas do meio para o sistema nervoso central. Top-down, de cima, sistema nervoso central para o meio. Bottom-up, do meio para o sistema nervoso central. Em um, eu tenho as informações sendo tratadas e gerando respostas no meio. Em outro, eu tenho a entrada de informações no meio, informações essas que vão ser tratadas por processos cognitivos superiores. Esses dois processos permitem que sejam geradas opções para a minha ação. Opções essas que são as respostas preferenciais para resolver determinado problema. É importante ressaltar aqui que as opções geradas são dependentes da minha capacidade na memória de trabalho. Memória essa que vai relacionar os conteúdos que estão guardados na memória de longo prazo, ou seja, que fazem parte de toda a minha experiência na modalidade, com os meus processos atencionais, ou seja, com a percepção dos sinais que estão no meio. Então, eu busco na memória sentido para o que eu estou vendo, para o que eu estou percebendo. A partir dessa busca de sentido, eu gero diferentes opções para essa resposta. Ou seja, aqui eu tenho um modelo para entender como é possível tomar decisões e realizar ações motoras em diferentes contextos esportivos. Para incentivar essa capacidade de transformar a memória de longo prazo em algo que faça sentido, ou seja, melhorar o funcionamento da memória de trabalho, são propostos 3 métodos. Então, o modelo pendular para o treinamento tático propõe 3 métodos para o treinamento tático apresentados na parte inferior desta figura. Existem 2 métodos que se baseiam no desvio da atenção, como é possível ver nos extremos desse pêndulo. Existe um método que se baseia na focalização da atenção. O primeiro método que nós vamos discutir é o método tático coordenativo, que se baseia na geração de desvio da atenção para a ação cognitiva. Neste método, o nosso objetivo é fornecer atividades com elementos da pressão de motricidade na realização da ação tática. Imaginem um jogo 2 contra 2, em que, além de jogar buscando fazer o gol e recuperar a bola, os jogadores devem, por exemplo, rodar o bambolê em uma das mãos. Para rodar o bambolê em uma das mãos, esses jogadores precisam alocar recursos atencionais no gesto motor do bambolê, tirando recursos atencionais da tomada de decisão do jogo. Ou seja, ele vai ser demandado a ser capaz de decidir adequadamente no jogo 2 contra 2, enquanto roda o bambolê em um dos braços. Esse tipo de desvio da atenção feito por tarefas tático-coordenativas é essa primeira proposta do modelo. Eu posso usar diferentes condicionantes de pressão, como nós já vimos no conteúdo de coordenação motora. Então, eu posso colocar pressão de tempo, pressão de organização, de complexidade, de variabilidade, de carga, manejo da bola e por aí vai. Então, a ideia é, um jogo tem que ter o elemento tático com um condicionante coordenativo que permita desviar a atenção. Nesse contexto, emerge um erro que normalmente se comete no entendimento dessa proposta, que é o seguinte. Imaginem a seguinte tarefa. Um jogador está com a bola e tem que conduzir essa bola até o outro lado da quadra, entregando-a para um colega, enquanto roda um bambolê com a mão. Nesse tipo de tarefa, vocês acreditam que há o elemento tático coordenativo?
Bom, é possível perceber nesse tipo de tarefa que, embora eu tenha um elemento coordenativo caracterizado por uma pressão de organização, ou seja, a realização de duas tarefas simultâneas, conduzir a bola enquanto rodo o bambolê, eu não tenho o elemento tático, eu não tenho o contexto do jogo. Logo, essa não é uma tarefa tático-coordenativa. Agora, se eu tenho um jogo, 1 contra 1, em que eu tenho que levar a bola até o outro lado, vencendo o confronto contra um adversário direto enquanto eu rodo o bambolê, eu tenho o exemplo de uma tarefa tático-coordenativa. A outra forma de gerar desvio da atenção é a utilização do método tático-técnico. Neste método, as tarefas ou as atividades que vão ser apresentadas devem solicitar variações da técnica para a realização da ação tática. Formas comuns de se fazer isso são, por exemplo, a limitação de ação do membro dominante, limitação de toques na bola, limitação de determinados gestos. Então, eu posso, por exemplo, realizar um jogo no basquete em que não é possível driblar, eu só posso dar o passe, ou que eu só posso dar o passe depois de driblar pelo menos 5 vezes. Então, quando eu manipulo a execução técnica, o que vocês vão observar nas crianças durante a realização dessa tarefa é que elas voltam a sua atenção para o movimento. Em algum momento, caso seja possível na experiência profissional de vocês, peçam as crianças para realizar tarefas simples do ponto de vista motor com um membro não dominante. O que vocês vão certamente observar durante a execução dessa tarefa é que as crianças, ainda que não sejam orientadas para tal, vão direcionar a sua atenção para a bola, mais do que direcionariam quando estivessem fazendo a tarefa com o membro não dominante. Então, se eu tenho que trocar passes com a perna direita, e eu sou destro, eu posso fazê-lo sem prestar tanta atenção na bola. Mas, se eu sou demandado a trocar passes com a perna esquerda, por exemplo, eu preciso prestar mais atenção na bola. Quando eu presto mais atenção na bola em uma tarefa tática, em um jogo, eu tenho o desvio da atenção por meio da tarefa tático-técnica. Então, aqui eu incluo um elemento de pressão, desvio da atenção tático-coordenativo. Aqui eu modifico a forma de execução da técnica, desvio da atenção tático-técnico. O último método para o treinamento tático por meio do modelo pendular é a focalização da atenção. Neste método, o que se tem são os sinais relevantes que são estabelecidos para a prática. Uma forma comum de realizar isso é um jogo 2 contra 1, realizado dentro das regras do futsal. Nesse jogo, é possível ensinar os alunos regras que vão ser descobertas por meio do jogo. Por exemplo, se o marcador tenta interceptar o passe, então eu conduzo a bola. Se o marcador impede a minha condução, me marca de frente, então eu dou o passe. Então ele começa a perceber essas regras de ação, quando então, se então, na medida em que a tarefa vai acontecendo. Então, a maioria dos jogos em que nós fazemos 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, 2 contra 2 mais 1, tem regras que vão ser estabelecidas e vão levar à melhor decisão tática. Essas regras permitem a focalização da atenção. Aqui eu quero que ele preste atenção nos sinais mais importantes. Aqui eu quero que ele desvie a atenção. A ideia do pêndulo dentro do modelo se dá na ausência de uma lógica temporal para o estabelecimento dessas três tarefas. Imaginando que eu tenho um determinado conteúdo tático, então eu posso imaginar um conteúdo específico da modalidade, mas eu posso imaginar um conteúdo tático geral, uma capacidade tática básica. Imaginando a capacidade tática de se oferecer e se orientar. Eu preciso, nessa capacidade, criar linhas de passe. Essa é um indicativo interessante da capacidade. Para criar linha de passe, eu posso fazer tarefas com focalização. Na medida em que ele domina a focalização, eu modifico a execução para desviar a atenção, modifico a execução para desviar a atenção e demandar outros gestos técnicos, volto para um contexto de tomada de decisão mais difícil, vario a parte coordenativa, vario a parte técnica, ou seja, eu gero a ideia de um pêndulo. Eu vou variando os estímulos que ele recebe durante o processo de treinamento.
A última parte dessa figura tem a ver com os 3 níveis que são apresentados na parte esquerda dessa representação gráfica. O primeiro nível é o nível inicial, que se caracteriza por um contexto menor de proximidade dos problemas táticos em relação às especificidades dos jogos. Então aqui eu tenho contextos táticos mais gerais em relação às diferentes modalidades. No contexto situacional, eu começo a ter problemas táticos mais específicos do jogo. Eu tenho situações mais características de ataque contra defesa, de relações numéricas mais próximas do jogo, primeira linha contra segunda linha, jogadores destros contra canhotos, que tipo de comportamento eu adoto. Então eu tenho um contexto mais próximo da modalidade. Por fim, nas atividades posicionais, o que se tem é a extração de um determinado problema tático representada em uma tarefa altamente específica. Nessa fase, eu posso, por exemplo, utilizar um jogo 3 contra 3 no handball, em que eu vou ter armador lateral, armador central e ala jogando do lado direito do campo, do outro lado, armador lateral, armador central e ala jogando na outra metade. Eu tenho um contexto específico. Num jogo de futebol, eu posso fazer, por exemplo, lateral direito, zagueiro pela direita e volante pela direita, contra lateral esquerdo, volante pela esquerda e zagueiro pela esquerda, num jogo 3 contra 3. Altamente específico em relação ao contexto da modalidade. Dentro do conteúdo de tática, há 2 assuntos que são interessantes. O primeiro tem a ver com a lógica da complexidade. Provavelmente vocês já devem ter visto esse tipo de figura, que diz que no tempo se alterna o nível de complexidade das tarefas. Sendo assim, no início do processo de treino eu tenho tarefas mais simples do que complexas e no final do processo de treino eu tenho tarefas mais complexas do que simples. Essa figura é bastante interessante para planejamento longitudinal do processo de treinamento tático, mas ela foi mal compreendida ao longo dos anos, porque se confundiu a lógica da complexidade com a lógica da dificuldade de uma tarefa. O que seria então complexidade? A complexidade ela é manipulada de 2 formas. Ou eu manipulo o número de informações presentes em uma determinada tarefa, ou eu manipulo a interação entre essas informações. Como eu manipulo o número de informações? Quantos atletas há no jogo? Num jogo 3 contra 3, eu tenho mais opções táticas do que num jogo 2 contra 2. Então a complexidade da tarefa 3 contra 3 é potencialmente maior do que o 2 contra 2. Quantas são as regras que eu coloco no jogo? Quantas fases ou etapas eu preciso cumprir para atingir o objetivo? Eu só posso fazer o gol depois de trocar 10 passes, ou depois de realizar um cruzamento, depois de realizar um bloqueio. Quais são as regras que eu crio? Quanta instrução verbal é fornecida, ou seja, quanto eu direciono o comportamento dos atletas? Todas essas variações, como vocês podem perceber, indicam um aumento no número de informações. Logo, quanto maior o número de informações, maior é a complexidade tática de uma tarefa. Por outro lado, a interação entre essas informações exerce um papel importante no entendimento da complexidade. Por exemplo, se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um jogo sub-9 ou sub-8 de crianças em um campo oficial de futebol, vocês certamente viram grupos de crianças, 11 contra 11, que jogam cada um por si. Não existe nenhuma lógica coletiva, muitas vezes estabelecida. Os jogadores querem permanecer o maior tempo possível com a bola. Não há passe, não há ações individuais, de grupo e coletivas, ou seja, não existe nenhum tipo de cooperação. Agora, se eu crio tarefas que demandam cooperação, eu tenho complexidade maior. Então vamos imaginar um jogo 3 contra 3, em que eu crio a regra que quanto mais pessoas diferentes pegarem na bola, mais pontos vale o gol. Ou seja, eu estou demandando dos praticantes aumentar a interação entre as partes que compõem o time. Quantas respostas são possíveis? Olha, eu posso fazer um gol, mas eu posso fazer 2 gols.
Eu posso ter um gol de um lado da quadra, um gol do outro lado da quadra. Eu posso fazer gol sem lado fixo, ou seja, as informações presentes no jogo vão se interagindo. Quanto maior o número de informações e maior o número de interação entre as informações, maior a complexidade da tarefa. E aí vem a parte interessante desse conceito de complexidade, que é o segundo conteúdo inerente à tática, que normalmente é confundido nos ambientes de treinamento. Vejam que interessante. Quanto maior a complexidade da tarefa, maior é a esperança de uma taxa de erro aumentada. Ou seja, a tarefa é mais complexa, o mesmo grupo de crianças tende a errar mais. Fica aqui o parênteses, né, que o erro tem um importante papel pedagógico na aprendizagem, né? Não se trata de entender o erro como algo ruim, algo que vai trazer prejuízos para a criança. Mas, como nós já vimos em outros conteúdos, a criança precisa se exercitar em um nível satisfatório de acerto. Então eu preciso manipular a complexidade de forma que a taxa de erro não seja nem muito alta e nem inexistente. De maneira geral quanto maior a complexidade, maior a taxa de erro. Só que vejam que interessante, o processo de treino deve permitir sempre taxas moderadas de erro para que a criança se encontre em uma zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal é aquilo que ela tem condições de aprender, ou seja, ela está mais apta a aprender quando ela está próxima daquele conteúdo. Ela ainda não sabe, mas já está quase lá. Aquilo que está quase lá é a zona de desenvolvimento proximal. Então, o processo de treino deve permitir taxas moderadas de erro. Assim, eu só consigo garantir taxas moderadas de erro quando eu manipulo ao longo do tempo a complexidade da tarefa. Então, eu não quero que o menino erre mais ou erre menos. Eu quero que ele erre sempre o mesmo tanto, o que só é possível se eu vou, ao longo do tempo, aumentando a complexidade da tarefa. Assim, o erro, que é entendido como nível de dificuldade, é sempre constante. O que muda é a complexidade. Então, tarefas mais complexas vão ser mais difíceis, mas tarefas menos complexas podem também ser difíceis se o grupo está num nível inicial de prática. Por exemplo, se levarmos para a técnica, está a situação deste cidadão aqui representado. Essa é uma tarefa de alta complexidade, mas baixo nível de dificuldade para ele. Ele tem muitos elementos que precisam interagir, mas a taxa de erro é muito baixa. Então, a dificuldade é baixa, apesar da complexidade ser alta. Para qualquer um de nós, colocar o primeiro cone na cabeça já representaria uma complexidade alta e uma dificuldade também alta, porque a taxa de erro seria bastante elevada. Bom, traduzindo isso agora para o conteúdo da técnica. Quando nós falamos da parte de tática do modelo pendular, nós falamos de treinar os atletas para tomar decisões. Na técnica, nós falamos de treinar os atletas para executar adequadamente os movimentos no jogo. Nós temos um modelo que tem as mesmas especificações na fase inicial em relação ao modelo da tática. Então, os mesmos processos cognitivos que levam à geração de opções, o papel da memória de trabalho ao relembrar os conteúdos da memória de longo prazo e traduzir esses conteúdos em um significado para aquilo que eu estou vendo, vão levar aos três métodos utilizados para o treinamento técnico. 2 métodos com desvio da atenção e um método com focalização da atenção. No desvio da atenção, eu tenho 2 objetivos principais no treinamento técnico. O objetivo automatizar, que significa executar as ações motoras com menor necessidade de alocação de recursos atencionais, ou seja, fazer sem perceber que está fazendo, e desvio da atenção que gera variação, ou seja, eu ser capaz de realizar o movimento de maneira adequada em contextos ambientais modificados, ajustar o movimento às diferentes características ambientais. Essas 2 formas de desvio de atenção são contempladas ou completadas,
pela focalização da atenção, que visa a estabilização da técnica, que seria a realização de padrões de movimento estáveis ao longo do tempo. Aqui eu quero executar o movimento de maneira que ele não seja percebido, que eu consiga fazê-lo sem prestar atenção no que estou fazendo. Aqui eu quero ser capaz de mudar o meu movimento sempre que for necessário. E aqui eu quero ser capaz de repetir o meu movimento sempre que for necessário. Esses três conteúdos técnicos vão se dar em três fases distintas. Na fase cognitiva, eu preciso pensar a respeito de tudo que eu estou fazendo. É comum vermos crianças nos anos iniciais de prática em qualquer modalidade vivenciando esse tipo de estágio. Esse estágio cognitivo demanda que ela pense muito. Então, quando você pede ela para chutar uma bola, ela presta atenção em cada sinal, em cada momento específico do movimento, ela presta atenção demais, o que aumenta a taxa de erro. No estágio associativo, eu começo a fazer pontes entre os conteúdos, então eu começo a entender a relação entre a perna de apoio e a perna de chute, o braço que segura a bola e o braço que lança a bola no basquete, o salto e a cortada no voleibol. Eu começo a entender as relações entre as diferentes partes de um movimento. E na fase autônoma, eu consigo executar todas as etapas inerentes a um movimento sem prestar atenção, sem precisar estar consciente do ponto de vista cognitivo da execução dessas etapas. E vejam que interessante essa cena. Esse foi um jogo do NBB, o Novo Basquete Brasil, a Liga Nacional Profissional de Basquete daqui do Brasil, em que esse jogador que está de posse da bola estava para cobrar um lance livre. O lance livre no basquete, como vocês sabem, vale apenas um ponto. Mas se ele fizesse apenas um ponto, a equipe dele perderia o jogo. E o jogo acabaria após esse lance livre. Era o último lance da partida. Nesse contexto, ele encontrou uma solução inusitada do ponto de vista motor e cognitiva para ganhar o jogo. Vejam que interessante o que ele faz. Ele conseguiu algo absolutamente improvável, que levou a equipe dele à vitória no último lance do jogo, como vocês podem ver no cronômetro. Eu vou pausar o vídeo um pouco antes, para que vocês entendam a magnitude do que ele fez. Vejam esse momento. Todos os jogadores que estão na disputa do garrafão estão prestando atenção na posição da cesta. Estão tentando se posicionar para disputar a bola via rebote. Estão imaginando que a bola vai para cá. Para onde o jogador que lançou está olhando e está correndo? Ele está olhando para a bola e correndo para lá. Ele é o único, nesse momento, que sabe perfeitamente que a bola não vai cair e não vai gerar um rebote no garrafão. Ele tem total domínio do movimento a ponto de conseguir correr antes. Veja como só ele está correndo para lá. Ele é o único que está correndo para lá. Ele é o único. Esse é o momento em que o primeiro jogador percebe que fez algo de errado e começa a correr para lá, mas já é tarde. O jogador de camisa branca vai pegar a bola primeiro e ter condições para arremessar. Então, vejam como ele consegue controlar completamente o seu movimento, ajustar o movimento à demanda ambiental, ver o que ninguém conseguiu ver, o que só é possível pela memória de trabalho, e acertar uma cesta absolutamente improvável durante o jogo, dando a vitória à sua equipe. Bom, em relação à fase de automatização, para automatizar é fundamental exercitar. Então eu preciso que o aluno, que o atleta execute aquela habilidade muitas vezes. Mas não se trata de um treino analítico tradicional, padronizado, com divisão dos movimentos. Mas é um exercitar que traduza-se em tarefas complementares e tarefas duplas, ou seja, que os conteúdos da coordenação motora estejam presentes. Para automatizar, eu preciso liberar gradativamente a atenção do praticante. Para isso, eu tenho dois métodos. O primeiro método, método das repetições, ou seja, eu vou permitir prática constante de determinado conteúdo. O segundo método é o método das tarefas duplas, ou das tarefas adicionais, que visam desviar essa atenção do praticante. Existem duas regras principais
que orientam essas tarefas adicionais. A primeira é que é interessante que essas tarefas não sejam específicas da modalidade em um primeiro momento, na medida em que elas vão demandar recursos atencionais diferentes, ou seja, rodar um bambolê, é algo não inerente a nenhum esporte coletivo, futebol, futsal, handebol. Então a demanda atencional para esse tipo de tarefa é muito grande. Então eu preciso utilizar esse tipo de tarefa quando eu quero gerar um alto desvio da atenção. Por outro lado, quando eu quero gerar um menor desvio da atenção e uma concatenação dos conteúdos, eu posso gerar tarefas adicionais específicas da modalidade, como quicar uma bola adicional durante um jogo de basquetebol. Uma questão interessante em relação à fase de automatização tem a ver com o momento em que essas tarefas adicionais fazem sentido. Imaginando um movimento completamente novo, não é recomendado que as tarefas adicionais façam parte do momento inicial da aprendizagem. É importante que o praticante crie uma ideia nas primeiras tentativas do movimento, o que só será possível se não houver tarefas adicionais competindo pelos recursos atencionais do praticante. Contudo, imediatamente na sequência, eu já posso começar com as tarefas adicionais. Eu posso começar, por isso existe o sim, quando eu já identifico que o praticante tem condições motoras para executar essas duas tarefas, que pode ser tarefas relacionadas ao esporte ou diferentes do esporte, como nós vimos no slide anterior, ou eu posso retardar um pouco o aparecimento dessas tarefas adicionais se eu identificar que ainda não há condições motoras e coordenativas para a execução dessas tarefas. Então, imediatamente após essa fase da nova aquisição, eu preciso avaliar o nível do praticante para saber se aplicarei ou não tarefas adicionais. Na fase da estabilização, eu tenho que direcionar a atenção à fase de condução do movimento, ou seja, eu preciso que o praticante preste atenção no movimento que ele está realizando. Para isso, eu tenho duas formas. Eu posso realizar exercícios com movimentos ou exercícios sem movimentos. Nos exercícios com movimentos, eu posso realizar movimentos parciais relacionados ao gesto técnico como um todo. Então eu posso treinar a parte, por exemplo, só do contato com a bola no saque do voleibol, a parte só do lançamento da bola para cima, a parte da passada, a parte do salto, ou seja, dividir o movimento em partes para treinar cada parte específica desse movimento. Eu posso incluir uma sobrecarga física ou psíquica, de forma que ele tenha que ser capaz de manter o movimento constante, mesmo sob cansaço ou sob um estresse psíquico, que são as condições que esse desempenho precisará se manifestar no jogo, ou eu posso modificar as condições de percepção, por exemplo, fechando os olhos, por exemplo, deixando o praticante de costas, tendo que girar imediatamente, deixando o praticante de cabeças baixas, de cabeça olhando apenas para cima, enfim, modificar as formas com as quais ele vai perceber a informação. Para condições ambientais modificadas, eu posso, por exemplo, manipular o tipo de piso, que é algo extremamente interessante, por exemplo, no caso do futebol. Então, tarefas motoras executadas num piso de terra são diferentes de tarefas motoras executadas num piso de cimento ou de grama. Então eu posso manipular o ambiente, manipular aparelhos adicionais ou implementos que vão ser modificados. Eu posso modificar a questão da bola em relação ao peso e ao tamanho. Na natação é extremamente comum, na fase de estabilização do movimento, utilizar pés de pato como recurso para chamar a atenção para determinada parte do movimento, e eu posso executar tarefas em que eu demando o erro explícito do praticante. Eu vou levá-lo a cometer mais erros para chamar a atenção dele para aquele erro, para aquela parte do movimento que está gerando o erro. Na parte de estabilização, que vai levar à variação,
eu vou utilizar a atenção que foi liberada nessa parte da estabilização para manter um comportamento de movimento constante e seguro. Ou seja, ele estabiliza o movimento, ele é capaz de gerar esse movimento igual em diferentes tentativas, ele começa a ter condições para variar esse movimento a partir da manipulação ou das modificações que acontecem no ambiente. Nesse objetivo de variação, o que se tem é a utilização dessa atenção que foi liberada para assegurar a variabilidade no comportamento dos movimentos que visa a resposta a diferentes problemas que aparecem no jogo. A estabilização se caracteriza por dois comportamentos. O primeiro comportamento tem a ver com a constância nos resultados. Então eu enxergo que determinada habilidade está estável quando eu observo os mesmos desempenhos atingidos ao longo do tempo. Então ele é capaz de acertar a bola 20 vezes na cesta, em 25 tentativas. Ele é capaz de chutar ao gol, acertando o gol todas as vezes, ainda que em algumas situações o goleiro defenda. E, além do resultado, eu observo também o processo, o movimento que levou àquele resultado. E algumas vezes é interessante observar isso. No início da aprendizagem, o atleta, o praticante, ele até alcança o resultado, mas cada hora ele faz o movimento de um jeito, ele não tem constância no movimento. Então ele precisa estabilizar também a execução além do resultado. Então eu observo o resultado, mas eu também presto atenção na execução motora. Essa constância, tanto de resultados quanto de processo, exige um rendimento de adaptação, por exemplo, às características do solo, do clima, do momento do treino, do nível de fadiga, por exemplo, que vai levar a um desempenho melhorado em situações de pressão física, psíquica, mudanças ambientais, mudanças nas características do adversário, por aí vai. A última fase do treinamento técnico dentro do modelo pendular é a variação. Para essa variação, eu tenho duas regras para garantir a variação máxima em termos de eficácia e eficiência para o treinamento técnico. Em um primeiro momento, quando a variação ela é relevante na competição e não sobrecarrega o atleta, é importante se utilizar a maior quantidade de variações possíveis. Ou seja, se aquilo tem a ver com o desempenho da modalidade, é importante que eu submeta o atleta ao máximo possível de experiências motoras para determinada habilidade. Arremessar do máximo possível de locais diferentes, contra adversários diferentes, em contextos diferentes. Agora, no caso de existir sobrecarga ou sobreexigência, ou seja, aquilo ser diferente do contexto da habilidade, ou exigir componentes motores e decisionais diferentes da modalidade, é importante que eu aplique estratégias de simplificação. Então, por exemplo, eu vou utilizar o bambolê no braço, rodando o bambolê, como forma para garantir variação no movimento no chute no futebol. Eu não quero que ele se torne bom em rodar o bambolê no braço. Eu estou usando o bambolê para gerar variação. Então eu não preciso criar riqueza nos gestos do bambolê. Eu vou simplificar o gesto do bambolê para que ele apenas gere variação e não uma expertise naquela ação. Casos, porém, o que se observa é o contrário. Ações simples geram problemas motores para os praticantes. Nesse tipo de situação, em um jogo profissional de futebol, qualquer pessoa que está dentro de campo em um jogo profissional tem plenas condições de acertar um gol sem goleiro. Mas ele erra, muitas vezes, porque ele não é capaz de ajustar o movimento àquelas intempéries ou aquelas mudanças ambientais presentes no jogo. Uma pequena variação, a bola quicando, o campo um pouco molhado, um adversário pressionando atrás, muitas vezes são suficientes para causar um erro técnico que não é causado em uma situação padrão. Se eu pedir para qualquer um desses jogadores realizar o mesmo gesto, sob a mesma circunstância, ele vai acertar o gol. A maioria deles vai acertar a maioria das vezes. Então, não é uma tarefa difícil. O difícil, nesse caso, foi variar o movimento às novas condições ambientais. Então, esse é um problema que se manifesta, inclusive, no alto nível de rendimento. A variação
tem então o princípio da simplificação quando as tarefas competem em relação à modalidade. Nesse princípio, somente uma parte de um determinado movimento, ou uma característica específica desse movimento será variada. Ou seja, eu não vou variar todas as características simultaneamente, o que geraria uma sobrecarga cognitiva. Então, por exemplo, dentro do passe no futsal, eu vou modificar só as fases de apoio. Então eu vou variar a questão da perna de apoio. Vou impedir, por exemplo, que ele apoie o calcanhar. Tem que fazer o passe apoiando-se na ponta do pé, no caso da perna de apoio. Depois eu vou variar só a perna que contacta a bola. Não vale dobrar a perna. Não vale levar a perna atrás da outra perna, ou seja, eu vou reduzir a duração do movimento. Eu estou aqui modificando uma parte de determinado movimento. Eu posso modificar a velocidade de chegada, velocidade de movimento de contato com a bola. Eu preciso que vocês gerem chute com força apenas gerando movimento para frente com a perna. Sem o movimento de apoio para trás na posição do chute, a potência seria menor. Ele vai precisar ser capaz de variar o movimento, modificando a velocidade. Ele vai ter que fazer o movimento para frente muito mais veloz para gerar um bom chute. Eu posso modificar o local, a posição do lançamento ou do chute. Ele vai chutar de mais perto do gol, mais longe do gol, mais à direita, mais à esquerda e variar também o local objetivado no gol. Só vale o gol rasteiro, só vale o gol alto, só vale o gol à direita do goleiro, à esquerda do goleiro, no meio do gol. Eu vou variar cada parâmetro de uma vez. Cada item desse vai ser variado em um momento para garantir a simplificação. Bom, de forma que vocês entendam o conteúdo do modelo pendular, eu preparei alguns exemplos de atividades práticas que traduzem-se em conteúdos que geram desvio da atenção e focalização da atenção. Bom, primeira atividade é um 3 contra 3 com bola na mão no ataque. Esse é um jogo em que as duas equipes têm o objetivo de marcar o maior número possível de gols. A equipe que está no ataque vai ter um atleta com uma bola na mão, que é o atleta que está aqui representado. Esse atleta, ele não pode receber a bola, ele está fora de jogo. Para receber a bola, ele tem que passar a bola para outro colega. Então, imaginando que o camisa 6 dá um passe para ele receber a bola que está no chão, ele tem que passar essa bola na mão para o camisa 6. Então, o que a equipe em ataque vai ter que fazer? Ela vai ter que gerenciar, ao mesmo tempo, a bola no pé, que é o objetivo do jogo, fazer o gol, e a bola na mão. Ou seja, eu vou desviar a atenção por meio de uma tarefa simultânea, por isso desvio tático coordenativo. Outro exemplo de tarefa, eu tenho 3 contra 3 com 4 apoios, que vai gerar focalização da atenção. Esse jogo de focalização da atenção, eu quero chamar a atenção dos atletas para a necessidade de criar superioridade numérica. As duas equipes têm o objetivo de fazer gols no gol adversário, assim como o jogo anterior. A equipe que estiver no ataque tem 4 apoios, que são esses jogadores de amarelo, um em cada parte do campo. Apenas os apoios na metade do campo em que a bola se encontra podem ser utilizados. Então, nessa metade, como a bola está nesse local com camisa 6, apenas o camisa 11 e o camisa 10 podem participar do jogo, podem efetivamente ajudar a equipe. Então, eu tenho 5 contra 3 aqui. Quando a bola for para o campo de ataque, outros 5 contra 3. Eu estou chamando a atenção para o problema da criação de superioridade numérica. Eu foco a atenção nesse tipo de problema. Um outro jogo é o 3 contra 3 com a bola na mão da defesa neste caso. No caso da bola na mão na defesa, o jogador que está na defesa não pode marcar. Então a equipe em ataque sempre tem um 3 contra 3, mas que na verdade é um 3 contra 2, porque tem alguém na defesa que não pode marcar. Para ele marcar, ele tem que dar o passe para um colega de equipe, aí então ele pode tentar roubar a bola. O que a equipe de defesa vai ter que fazer? Vai ter que gerenciar essa bola que está na mão, ao mesmo tempo que tenta roubar a bola que está no pé, ou seja, eu tenho um desvio da atenção tático coordenativo. Mais uma tarefa, nesse caso é um desvio da atenção tático técnico, é uma tarefa em que eu tenho 3 contra 3, o mesmo 3 contra 3 dos outros jogos, com a seguinte regra. A regra é um toque, toque livre. Como funciona o jogo?
Se o camisa 6 der o passe para o camisa 2 de primeira, o camisa 2 pode dar quantos toques ele quiser. Mas, se o camisa 6 der mais de um toque, o camisa 2 tem que devolver de primeira. Então, toque livre, vai dar o passe para o 2 tem que dar de primeira. Se o 2 deu de primeira, o 4 tem toque livre, pode conduzir a bola. Mas na hora que ele der o passe para o 6 tem que devolver de primeira. Então eu tenho sempre alguém que dá um toque, alguém que dá toque livre. Alguém que dá um toque, alguém que dá toque livre. O que vai acontecer no jogo é que os jogadores vão ter que mudar o foco de atenção a todo tempo. Porque algumas soluções que servem para o toque livre não servem para um toque. Então ele precisa mudar a atenção o tempo inteiro, desviar a atenção. Por isso, desvio tático técnico. Aqui um exemplo, essa é uma tarefa coordenativa técnica que se aplicaria lá à variação da execução técnica dentro do modelo pendular. Essa é uma tarefa interessante que permite tanto a estabilização quanto a variação da execução. Vejam que eu tenho raquetes. Cada praticante tem uma raquete na mão e tem que trocar passes enquanto isso. Eles vão precisar adaptar o passe às características ambientais, porque tem hora que vai ser mais lento, tem hora que vai ser mais rápido. Vão precisar adaptar também a condução da bola na raquete, da bolinha de tênis, de forma a não gerar a queda da bola, mesmo quando eles estão correndo, ou seja, ele tem que ajustar o movimento às demandas ambientais que se apresentam. Por fim, deixo aqui uma provocação dupla no caso específico desse slide, né? A primeira é uma frase que foi dita em 1954 por esse jogador, o Sepp Herberger, que era o treinador da seleção alemã, que foi campeão da Copa do Mundo de Futebol em 54. Ele disse lá em 54 que a bola é redonda, o jogo dura 90 minutos e todo o resto é apenas teoria. Ele queria dizer, na verdade, é que o importante é fazer gol. Aquelas pessoas que estudam esporte não servem para nada. Ele foi questionado sobre isso em relação àquelas pessoas que tentavam mudar práticas tradicionais no esporte. E eu entendo que essa frase diz exatamente o oposto do que ele queria dizer, né? A bola é redonda e o jogo dura 90 minutos no caso do futebol, 40 no caso do futsal, 40 no caso do basquete, enfim, a realidade é a mesma. E todo o resto é apenas teoria. Ou seja, eu não mudo o tamanho da bola, não mudo o tamanho da quadra, não mudo o número de jogadores. Eu só mudo aquilo que eu estudo, aquilo que eu me preparo para fazer no esporte. Então, tudo aquilo que o esporte evolui é resultado não de diferentes regras no jogo, não de diferentes realidades do jogo, mas sim da preparação das pessoas que estão envolvidas no esporte. Mas o esporte é imprevisível, é aleatório. Por isso que a formação dos atletas tem que privilegiar o processo, não o resultado. A prova disso está nesse vídeo aqui. Não sei se alguém já teve a oportunidade de vê-lo. Essa foi uma disputa de pênaltis. Observem que o goleiro defendeu o pênalti, mas o juiz mandou voltar a cobrança, alegando que o goleiro havia adiantado-se, o que é proibido pela regra do futebol. O goleiro, então, reclama veementemente com o árbitro, que decide, em função disso, expulsar o goleiro, impedindo que ele defenda ou tente defender a última cobrança. Vejam que a decisão do árbitro foi até correta. O goleiro deu um passo muito antes, né? Mas o goleiro nesse momento não está pouco interessado se a decisão do árbitro é correta ou errada. Ele apenas quer defender o seu lado. Então ele foi expulso, o time tinha mais uma cobrança e ninguém para ir no gol. O que aconteceu então? Esse jogador que está aqui é o capitão da equipe, que decidiu ir no gol apenas para tentar defender, já que o goleiro havia sido expulso e nenhum reserva pode entrar durante a cobrança de pênaltis. O resultado da ação: o capitão defendeu a bola, o capitão defendeu o pênalti. Essa defesa de pênalti faz parte do improvável, faz parte daquilo que não é previsível do jogo. O jogo, como resultado, é imprevisível. Muitas vezes, equipes bem preparadas perdem porque um jogador escorrega, porque um jogador erra um lance simples. Mas justificar modificações no processo
em função de resultados não é o ideal, ou seja, eu privilegio a formação de atletas inteligentes, criativos, capazes do ponto de vista motor. Se esses atletas vão ganhar o jogo, muitas vezes vai depender da sorte de alguém defender um pênalti, nunca tendo treinado no gol, no momento mais importante do jogo. Então é isso. Obrigado por compartilhar esse conteúdo. Vejo vocês na próxima aula.